aqui vou sim cumprimentar os nossos intervenientes. Muito bom dia, sejam bem-vindos ao Super Manhãs. Muito bom dia. Muito bom dia. É uma honra estar neste programa para poder dar o nosso contributo, dar uma ideia de conversa para contribuir para o desenvolvimento da sociedade. E é uma responsabilidade. Peço para aproximar um pouco o micro. Okay. Tá sim, tá ligado. Então dizia, obrigado pela oportunidade. Obrigado pela oportunidade de fazer parte e também poder dar o contributo e tornar esta altura uma super manhã, dando o nosso contributo a falar da educação e das tecnologias de informação e comunicação. Obrigado, é um privilégio imenso estar aqui na casa. Nós é que agradecemos imenso pela vossa presença. Bom dia, agradecer o convite. Dizer uma hora estar aqui no programa, né, para um dia de conversa, para compartilhar a nossa experiência sobre o uso de TICs na educação, pois nós sabemos que nos últimos dias tem tido um grande impacto. Então, estamos aqui para compartilhar a experiência. Uau, interessante. Mas antes de entrarmos aí para a nossa temática, é importante que a gente viemos para celebrar aqui o Dia dos Professores. É importante que a gente compreenda quem é o professor, qual é o papel do professor na sociedade. Começamos com ele. A começar, o professor, podemos dizer que o professor é o real gestor do processo de ensino e aprendizagem. Exato. É verdade que, na verdade, a educação, sendo uma coisa complexa, ser uma coisa eminentemente social, a complexidade do processo de educação é tão grande, extraordinária, de formas que depende de uma vasta equipa, podemos dizer, de vários atores do processo educacional. Existem muitos intervenientes neste processo, mas de forma sumativa o professor é o real gestor do processo de ensino e aprendizagem, porque lida com a situação real do processo de ensino e aprendizagem. Então, é por aí. Exato, perfeito. Continuando, né? O professor, na verdade, é a pessoa que ensina. E essa pessoa nós podemos encontrar em diferentes tipos de locais. Geralmente nós temos professores em termos de nível de experiência, aquele que saiu, foi obter um grau de licenciatura e tornou-se professor. Mas, na verdade, aquela pessoa que consegue sair, ou consegue te encontrar numa situação qualquer e consegue te transmitir um conhecimento que pode te ajudar no seu dia a dia, podemos considerar essa pessoa professor. Por quê? Porque o maior objetivo do professor é transmitir conhecimento. Pode ser científico, social, qualquer tipo de conhecimento que visa a estabilizar ou a criar uma entidade na sociedade, de tal modo que no futuro próximo, nos dias, aquilo possa ajudar do modo geral. Esta pessoa pode ser considerada professor. Então, professor é toda aquela pessoa que consegue transmitir. Nós podemos encontrar pessoas na sala de aula, nas igrejas, nos mercados, em qualquer tipo de lugar. Uau, interessante, é um conceito diferente. Até podemos considerar os nossos pais professores. É verdade, os nossos pais são os nossos principais educadores. Por isso que quando nós estamos já na sala de aula, nós consideramos muito o fator paternal como se fosse algo muito importante na educação da criança. Por exemplo, se a criança já vem na escola com foco, com determinação, o pai esteve lá para poder ajudar. O pai deu aquela base sólida, porque se ele não estivesse presente para poder auxiliar a criança, dificilmente estaria lá como um aluno empenhado e dedicado. Dificilmente ia saber o porquê de estar na sala de aula. Então, o fator paternal é muito importante. Uau, até a própria vida é professor, não é? Porque a vida nos ensina, ou não? Lógico. É isso. Lógico, né? A vida nos ensina todos os dias. Exato. Trazendo assim, falamos aqui do papel do professor praticamente, falamos do próprio conceito de ser professor, referenciamos aqui que praticamente todo mundo é professor. Quem nos transmite, quem nos ensina uma determinada coisa, acaba sendo professor. Eu gostava de tentar perceber quais são os desafios, não é? Que os professores, falo na educação, não é? Por concreto, quais são os desafios que os professores enfrentam dia após dia? Podemos começar dele. Bom, sou suspeito, né, para falar.
dos desafios que os professores, no seu dia a dia, no exercício da sua profissão, enfrentam. Não é? Mas eu posso, de forma sumativa, dizer que são vários desafios, são vários, e na verdade não são desafios propriamente do professor, são desafios do setor de educação, Exato. são desafios da educação. Existem muitos desafios que estão relacionados com a qualidade de ensino. Como garantir que os alunos, os estudantes, tenham melhor qualidade de ensino, ou assimilem a matéria que os professores dosificam no seu processo de ensino. Ou como garantir que haja efetivação de aprendizagem na sala de aulas. Este é um desafio, mas podemos, de forma a olhar para não só o professor como um dos intervenientes, se nós olhamos para a educação como base, não é? Como um setor, então podemos definir que são vários os desafios, começando com a questão, por exemplo, esta questão de qualidade de ensino, que tem a ver com alguns indicadores de qualidade, de desempenho, que poderíamos falar, por exemplo, do rácio de professores, de alunos por professor, poderíamos falar, por exemplo, do tempo de permanência dos alunos na escola, que é a duração das aulas diárias. Então, são desafios que o professor enfrenta no seu dia a dia, mas que acabam sendo problemas de todo o setor da educação. Então, ia parar mais ou menos por aí. Perfeito. Não só para acrescentar, né? Existem muitos desafios, nós não podemos simplesmente olhar para o professor por completo. Eu acho que, geralmente, nos últimos dias, o maior desafio na prática, no campo mesmo, é lidar com o próprio estudante. Temos que ser sinceros. Né? Exatamente, convenhamos. Acho que o maior desafio que nós temos por completo, porque nós, durante a nossa formação, somos ensinados que devemos criar meios para alcançar o objetivo, independentemente da nossa sala de aula, independente da nossa instituição, da infraestrutura, se nós temos recursos ou não temos recursos. Estando na formação, somos ensinados que devemos alcançar o nosso objetivo. Não importa o meio que nós devemos usar, nem que seja para tirar pauzinhos e colocar em cima da mesa, ensinar 1 mais 1 e 3, nós devemos fazer para que o aluno consiga entender. Mas qual é o maior problema nestes últimos dias? É encontrar estudantes não interessados. São muitos. E outro problema que nós encontramos no campo diretamente eu costumo dizer assim aos meus estudantes, eu tenho 3 tipos de estudantes. Desses 3 tipos de estudantes, eu tenho o primeiro estudante. Esse estudante, não porque necessariamente não saiba nada, é um estudante que precisa de mim eu estar atrás dele a todo momento para ele poder aprender alguma coisa. E tenho aquele que precisa de mim para chegar e transmitir a aula, tipo, ok, vamos falar de equações quadráticas, um exemplo. Equação quadrática é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Exercícios, ele entendeu. E tem aquele que já vem com uma mente mais fresca. Só chegar, colocar o tema, já dar alguns tópicos, ele já entende, tipo, é isso. Então, qual é o principal objetivo? Esse primeiro, que não tem muito conhecimento, dificilmente tem como chegar nesse terceiro. Automaticamente deve se alinhar a esse segundo. O segundo deve se alinhar ao terceiro. Então, o número também dos estudantes que nós encontramos dentro da sala de aula também não ajuda muito, porque conforme ele dizia, né, o tempo de contato entre o professor e o estudante é muito curto. Muito curto. É muito curto. Então, o tempo para a quantidade de estudantes que nós encontramos geralmente nas nossas salas não ajuda. Mas também devemos entender que dentro da sala o processo de ensino-aprendizagem ocorre nos dois lados. Nós chegamos para transmitir algum conhecimento, em algum momento os alunos também nos ensinam alguma coisa. Aquele processo é autônomo. Exato, oficialmente neste caso, são praticamente 36 anos da existência desta data. E eu gostava aqui de fazer, ou seja, de tentar saber dos nossos intervenientes, fazendo assim uma pequena análise da educação. Será que evoluiu da antiguidade, olhando também para a atualidade, sem se esquecer do próprio professor, a educação e também o aluno?
Devemos olhar para esses 3 aspectos. Desculpa? Dizia eu que estamos praticamente 36 anos da existência desta data. E gostava aqui de saber, fazendo assim uma pequena análise por parte dos nossos intervenientes, fazendo análise da educação na antiguidade e olhando para a atualidade, qual é a evolução que houve? Qual foi a melhoria? Sem se esquecer aqui do professor, do próprio aluno e da própria educação. Muito bom. Se eu compreendi bem a questão, tem a ver com os avanços. Exatamente. A evolução que a questão tem a ver exatamente com isso. Né? Mas, bom, de uma forma, fazendo uma introspecção ao próprio setor de educação, sendo um setor complexo, eu poderia, na ótica pessoal, e em função também das realizações setoriais plasmadas nas políticas e leis educativas, nós podemos encontrar muitos avanços. Né? Há muita coisa que mudou em termos de infraestrutura, em termos do investimento que houve para a própria rede escolar, a expansão da rede escolar, para garantir o acesso e expansão do processo deste fenómeno educacional. Então, há muitas escolas que foram construídas, muitas escolas também de formação na área psicopedagógica, na área pedagógica, para garantir que o professor seja municiado de competência técnica para saber transmitir o conhecimento científico de maneira eficaz. Então, houve avanços na expansão da rede escolar e avanços também naquilo que é a formação contínua dos professores. Formação inicial e formação contínua dos professores. E tem estado a haver também maior investimento neste campo de educação. Exato. Concordando com ele, houve, sim, muitos avanços. Destes avanços nós podemos notar alguns, que é o caso da ascensão dos professores. Antigamente, a nossa qualidade no sentido completo, né? Nós não tínhamos lá muitos professores para poderem lecionar os alunos. E a falta de interesse das pessoas, ou melhor, a falta das estruturas para as pessoas poderem estarem lá e ter acesso, não existia. Então nós podemos perceber que houve muitas melhorias, não só nas infraestruturas, mas no próprio modelo de ensino. Antigamente, nosso modelo de ensino é completamente diferente do habitual. É completamente diferente do habitual. Antigamente, podemos perceber que um estudante do sétimo ou da sétima classe, da décima segunda classe, tinha um peso no mercado, e hoje em dia, para teres um peso, é necessário estar no ensino técnico, ensino superior, tens que fazer mestrado, doutoramento. Houve muito avanço, de forma resumida. Exato, perfeito. Entrando mesmo para a nossa temática, educação na área das tecnologias de informação e comunicação, eu gostava de tentar perceber o que é efetivamente tecnologia de informação. O que é que seria? Bom, é sempre uma responsabilidade falar de educação na era ou no contexto de desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação. Primeiro poderia, se calhar, dizer que há muita divergência em estudos sobre essa questão da educação, mas também há consenso que a educação é um processo ou ato de transmissão de conhecimento científico para o desenvolvimento tecnológico e, por outro lado, em simultâneo, também transmissão de valores morais importantes para a construção ou para o desenvolvimento da sociedade. Por que é que vamos falar de tecnologias de informação e comunicação? É que o desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação é como se fosse um retorno, é uma externalidade de educação, é o resultado obtido pelo processo educacional. E também prevalece como meio que pode propiciar o processo de ensino e aprendizagem. Então, de forma, em suma, tecnologias de informação e comunicação é o acervo ou um conjunto de ferramentas. Um conjunto de ferramentas tecnológicas,
estamos a falar do telemóvel, estamos a falar do computador, estamos a falar de aplicação, até de aplicações atualmente. Tem algumas startups que são aplicações que propiciam ou facilitam e flexibilizam o processo de ensino e aprendizagem. Então, tecnologias de informação e comunicação, as TICs, o acrônimo TICs, significa acervo de ferramentas que podem propiciar e contribuir para o desenvolvimento do processo educacional. Perfeito. De forma resumida, né, eu acho que TICs, né, para a educação, é todo o aparelho, o dispositivo, que com acesso à internet, ou sem acesso à internet, podemos ter lá conteúdos, informações que possam auxiliar o processo de ensino e aprendizagem. Exato. Eu gostava de tentar perceber qual é o contributo que a tecnologia de informação e comunicação trouxe para Moçambique. Bem, na verdade, de forma imodesta, contribui de forma imodesta para o desenvolvimento da educação. Por exemplo, quando falamos de desafios no setor da educação, podemos ver que no contexto da perturbação pública ou global do Covid-19... aproximar um pouco o micro. Okay. Exato. Por causa da perturbação conhecida, né, histórica conhecida, que tem a ver com a pandemia, os efeitos da pandemia no setor da educação, vemos que o confinamento e também o fecho, se não o encerramento de todas as atividades físicas, okay, incluindo o processo de ensino e aprendizagem, trouxe desafios sérios na área de educação. Então, o Plano Estratégico de Educação fala, por exemplo, daquilo que chama-se de educação no contexto emergencial. Foi um desafio muito grande. Mas pode-se perceber, por exemplo, que os professores, depois da reabertura parcial, houve um esforço de professores em usar as tecnologias de informação e comunicação para continuar o processo de ensino. Podemos ver, por exemplo, que foram criados grupos de WhatsApp em que havia partilha de material e também era um ponto de encontro. Muitas das aplicações tecnológicas foram usadas como um ponto de encontro entre professores, pais encarregados de educação e também os alunos, para poder municiar ou para poder transmitir o saber científico. Estamos a falar da partilha dos próprios conteúdos disciplinares, e isto tudo foram contributos, é o contributo que as tecnologias de informação e comunicação tiveram como impacto no setor da educação. Então, pode-se dizer que isto surgiu no contexto da Covid-19, mas os desafios que a educação tinha são muito anteriores do que a própria emergência do Covid-19. Não é? Então, é mais ou menos isso. Podia voltar a repetir a pergunta? Qual foi o contributo que as tecnologias de informação e comunicação trouxeram para Moçambique? Bem, foram grandes, né? Muitos, mas nós começamos, falando na verdade das tecnologias de informação, não só na educação, nós percebemos que o uso das tecnologias não começou simplesmente a nível geral, a nível mundial. Os outros países já usavam as tecnologias para o ensino há muito tempo, mas nós em Moçambique tivemos mais acesso quando a Covid assim chegou. Quando o país viu-se obrigado a ter que encerrar as escolas e tudo mais, e naquele exato momento houve uma necessidade, viu-se que a educação não podia parar. Então foi no momento em que grande parte das estruturas de educação viram como necessidade de introduzir as tecnologias. Então, o impacto de forma concreta surgiu no momento em que os pais, a instituição primeiro,
queria juntar os professores com os seus próprios alunos. Então, viu que havia uma necessidade de criar um meio, criar uma sala, e essa sala não devia ser uma sala na qual os estudantes deviam estar em contato. Então, como é que eles podiam fazer isso? Eles olharam para as tecnologias de informação, pode-se criar uma sala. E a partir do momento em que eles criaram uma sala, conseguiram reunir todos os alunos numa única sala, e aquilo, numa primeira fase, foi difícil, porque os alunos ainda não estavam habituados a usar as tecnologias no contexto da educação, estavam mais para entretenimento, assim posso dizer. Estavam muito mais para entretenimento. Então, sair da área de entretenimento para a educação foi um processo muito complicado. Mas, contudo, no momento em que introduziu-se as tecnologias, percebeu-se que podia-se fazer muita coisa. Os trabalhos dos quais os professores levavam muito tempo para apresentar nos seminários, eles conseguiam resumir em um pouco tempo. Isto é, por exemplo, um professor deve lecionar uma aula em 45 minutos. Às vezes 45 minutos não são suficientes. Então, o que ele consegue fazer? Ele consegue preparar uma aula antes, coloca lá no grupo do WhatsApp, geralmente o que as pessoas usam mais, a rede social mais usada para as aulas é o WhatsApp. Então, ele coloca a aula lá, disponibiliza e diz assim, o estudante pode assistir a aula 2 horas antes. No momento em que nós entramos na aula, no momento certo, nós só vamos entrar para debater. Então, aquilo é um contributo direto que nós podemos ter lá. É essa facilidade de poder transmitir de forma completa, sem limitações. Sim. Exato. A tecnologia, como eu já havia dito até no início, que veio, é como uma ferramenta que veio sim para nos auxiliar, ou seja, para auxiliar na educação. E a pergunta é, como é que podemos aplicar esta questão das TICs na educação? Bom, para começar, vamos olhar para a qualidade do ensino como um objetivo, é claro, um enunciado feliz, mas um sonho longínquo do setor da educação. E como tal, a qualidade do ensino, ela não é apenas da responsabilidade do Estado ou do governo, não é apenas da responsabilidade. Pois, embora as políticas e leis educativas, elas nomeiam o Estado ou o governo com o papel ou com a responsabilidade de assegurar a expansão e o acesso da educação sobremaneira, mas o papel do Estado não é a educação não é só o papel do Estado. Isso significa que o Estado vai contar também e incentivar iniciativas privadas na criação de soluções em tecnologias de informação e comunicação. A título de exemplo, por exemplo, em 2018, pouco antes da Covid-19, houve várias iniciativas em tecnologias de informação e comunicação, como o caso do lançamento de uma aplicação que chama-se Explicador EP, que é uma aplicação que veio dar o apoio e propiciar o apoio pedagógico que os alunos ou os estudantes podem ter. Ciente dos desafios que existem na sala de aulas, que são desafios que a solução dos mesmos leva tempo, são desafios que levam tempo e precisam de investimento. E como tal, o problema, por exemplo, já mencionado, que é o problema de rácio de de aluno por professor, e também o tempo de permanência, que é a duração das aulas, que é muito reduzido. E é uma tendência que continua até hoje a ser uma preocupação do governo e todos os atores do processo de educação. Então, a Explicador também é uma iniciativa, uma startup que veio trazer uma abordagem de apoio pedagógico aos alunos e estudantes. Não é? E como é que funciona? Funciona como um ponto de encontro entre estudantes que procuram pelo serviço ou pelo apoio pedagógico, caso tenham, se calhar, alguma dificuldade, uma dificuldade pedagógica, não é? Que se origina no processo de ensino e aprendizagem. Se tiver alguma dúvida em determinadas disciplinas, então eles podem recorrer a este aplicativo, que é Explicador App, para que tenham acesso a explicadores ou formadores. Exato. E esses, basta para o efeito fazer o cadastro, o registro
e tem algumas funcionalidades muito interessantes, como o caso de solicitações, os próprios explicadores, os cursos oferecidos e as disciplinas, os conteúdos disciplinares que são fornecidos. E o objetivo qual é? Dar apoio pedagógico, ciente das dificuldades que a escola ou das dificuldades e desafios que o professor tem na sala de aulas. Que não há uma varinha mágica. Não há uma varinha mágica para resolver estes problemas. E ciente disto, o Estado incentiva estas iniciativas privadas para resolver qual problema? O problema de qualidade de ensino, o problema de assimilação ou retenção, de aproveitamento e de sucesso escolar dos alunos. Perfeito. Eu gostava de tentar compreender quais são as vantagens. Tudo que tem vantagens tem desvantagens, claramente. Quais são as vantagens e quais são as desvantagens das tecnologias de informação? Bem, falando das vantagens, né? Conforme disse, tudo tem vantagem. Tem desvantagens. Tem desvantagens. A primeira vantagem que eu costumo ver, né, é de fácil acesso à informação. Essa é uma das vantagens mais importantes, porque geralmente, antigamente, o estudante, para ter acesso à informação, era necessário sair, ir a uma biblioteca física, agora podemos ter bibliotecas virtuais. Mas, dentro dessa informação, nós devemos estar cientes de que na internet, como qualquer pessoa tem acesso à internet, a informação que está lá, o estudante, quando vai lá buscar a informação, deve buscar informações verídicas. Por quê? Porque se qualquer pessoa tem acesso à internet, é normal aparecer uma pessoa qualquer e colocar informações que tenham a ver com aquele tema, mas que não façam sentido. Então, deste modo, se tem uma vantagem de acesso à informação, mas se o estudante não estiver muito atento, pode lá buscar informações que não façam parte daquilo que ele, na verdade, está à busca. A segunda vantagem é de conseguir consolidar todos os estudantes num só ambiente virtual. Vamos ter uma ideia concreta. Por exemplo, hoje em dia é possível, eu estando em Moçambique, fazer um curso online. E este curso eu posso fazer um curso estando em Moçambique, mas posso me inscrever numa universidade de Portugal, Brasil ou de qualquer país. Exatamente. E no momento da formação, eu tenho acesso às minhas aulas através de plataformas digitais. Eles criam plataformas, podem usar lá o Google Meet, o Zoom, o WhatsApp, o Telegram e muitos outros aplicativos que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem. Não só podemos citar outras vantagens, tais como a facilidade de comunicação. Vi uma pergunta há bocado do internato. Ele dizia assim: será que TICs pode ser aplicado para as crianças do ensino primário? Mas, na verdade, se nós formos a prestar atenção, se nós formos usar as TICs de forma correta, podemos encontrar qualquer tipo de informação, tanto para o nível primário, para o nível secundário, para o nível superior a técnico e tudo mais. Mas outras desvantagens que nós podemos encontrar é quando o estudante usa a tecnologia de informação de uma forma não correta. Isto é, ele pega o smartphone que ele tem, ele pega o computador que ele tem, vai buscar de outras coisas. E uma coisa que também não posso me esquecer de citar é a distração. Quem tem um aparelho do tipo telefone, se não for uma pessoa focada mesmo, se não for uma pessoa focada, dificilmente consegue se concentrar, principalmente hoje em dia, porque nós podemos ver crianças de 8, 9, 10, 11 anos, 12, 13 anos já têm um telefone na mão. Então eu acho que agora já até posso aproveitar e chamar a atenção dos encarregados. Não porque não podem dar inicialmente, mas tudo que tem a ver com a internet, de uma forma pode ser monitorada. Independentemente do site, do aplicativo, do software, tudo pode ser monitorado. O essencial é saber se nós conseguimos dar o aparelho à criança, como é que nós podemos monitorar, nós como encarregados? O que nós devemos fazer? Qual é o nosso papel? Por quê? Porque às vezes os encarregados se esquecem do seu próprio papel. Eles se esquecem daquilo que eles devem fazer por completo. E acabam deixando a responsabilidade simplesmente para o educador. Então devemos mesmo olhar, observar, controlar e estarmos lá para conseguirmos criar uma geração do futuro melhor. Exato. Olha aqui um internauta Copoco fez aqui uma questão que eu acho pertinente. Será que a vantagem de fácil acesso à informação, em algum momento, pode ser desvantagem? Não sei se compreenderam. Será que essa vantagem de fácil acesso à informação, em algum momento, não pode ser uma desvantagem?
É assim, o avanço da tecnologia, na verdade, vem muito mais para trazer melhorias para nós. Exato. Esse é o primeiro ponto. Então, se a tecnologia veio para facilitar a nossa vida, nós devemos aproveitar isso, independentemente das circunstâncias. Constitui uma desvantagem quando a pessoa não sabe fazer o bom uso da tecnologia, mas se ele sabe fazer o bom uso da tecnologia, em nenhum momento será desvantajoso. Eu vou dar um exemplo. Há uma teoria que eu vi recentemente, dizem assim: o homem cria um instrumento para o nosso bem, mas aparece o segundo e pega o mesmo instrumento e cria uma segunda utilidade, mas não para uma coisa boa. Então nós devemos sempre verificar esses pontos. O fácil acesso da informação constitui uma vantagem, sim, se nós queremos fazer o bom uso dessa informação. Sim, é a mesma linha de raciocínio. Se facilita o acesso à informação, não pode ser olhado como desvantagem. Não, se facilita o acesso à informação, tudo o que nós queremos atualmente para a educação de qualidade é esta facilidade do acesso à informação, não é? Para que possa ser esta informação possa ser transformada em conhecimento, que é um produto importante para o desenvolvimento tecnológico e o desenvolvimento científico. Então não se pode pensar, por exemplo, nas tecnologias de informação como desvantagem. Não. Uma coisa é a incapacidade de monitorar o uso dessas tecnologias de informação e comunicação, que é uma questão que é preciso que os pais assumam a responsabilidade. Aliás, todos os atores do processo de ensino e aprendizagem assumam essa responsabilidade. Em vez de demitir-se dessa responsabilidade, engajem-se no processo. E engajar-se no processo é essa questão. Se introduz, se as tecnologias de informação e comunicação vieram para ficar, então os pais os pais ou atores de toda a comunidade de educação devem criar formas de aproveitar e agregar valor às tecnologias de informação e comunicação. Para mim, na ótica pessoal, não pode ser visto como desvantajoso, algo que facilita o acesso à informação. Exato. Em jeito de considerações finais, o que tem a deixar para os nossos internautas e telespectadores? Primeiro, dizer que precisamos estar conscientes da necessidade que nós temos. Todos nós temos necessidade das tecnologias de informação e comunicação. O que é importante é que toda a comunidade educativa, todos os atores do processo de ensino e aprendizagem participem de forma ativa, na monitoria e também em ajudar as crianças, ajudar os estudantes a usarem de forma correta as tecnologias de informação e comunicação. Agora, e usar também as soluções disponíveis. As soluções disponíveis, estamos a falar de aplicações, todo o acervo tecnológico, usar todas essas ferramentas para obter o apoio pedagógico necessário para garantir o sucesso escolar. Estamos a falar de aplicações como o explicador EP, outras aplicações que propiciam o processo de ensino e aprendizagem. Perfeito, Elton. Dando continuidade, assim, considerações finais. Eu acho que todo estudante, deve saber fazer o bom uso das tecnologias, porque na verdade é lá onde grande parte da informação pode ser encontrada. Falo no sentido geral. Porque aquele estudante consegue usar o seu smartphone, o seu computador de forma certa. Dificilmente, às vezes deve levantar e pedir uma ajuda numa pessoa física, mas se consegue fazer o uso correto destes aplicativos, destes sites, facilmente consegue sanar a sua dúvida, porque se nós entrarmos, por exemplo, no maior motor do mundo, que é a Google, e colocamos a nossa dúvida, nós vamos ter lá a informação. Então não precisamos simplesmente sair e nos martelarmos em procurarmos pessoas e tudo mais, podemos simplesmente entrar nas nossas plataformas e podemos encontrar muita informação. Já agora, posso até deixar ficar que em Moçambique existem muitos explicadores online, existem muitos sites online, existem pessoas que estão lá são disponíveis, criam conteúdos digitais e divulgam. E no momento em que divulgam, nem cobram nada, porque aquilo é um conteúdo que, se uma vez é colocado na internet, qualquer pessoa tem acesso. Basta o proprietário, ou administrador, o dono da conta, colocar como público
qualquer pessoa tem acesso. Pode entrar na Google e pesquisar por Aprenda Matemática MZ, pode colocar Live CS, qualquer coisa. Lá vão encontrar, por exemplo, para os estudantes que estão-se a preparar para os exames de admissão, podem encontrar lá muita informação. Então, é só uma questão de pesquisar e toda a informação estará lá. Então, vamos deixar de procrastinar e vamos fazer o bom uso dessas tecnologias, porque elas vieram, na verdade, muito mais para nos ajudar, vieram para nos levantar, vieram para nos tirar na tabela de baixo, nos colocar na posição do topo. Então, o meu recado mesmo é aproveitar ao máximo. Exato. Aos nossos convidados, muitíssimo obrigada pela presença, por estar cá nesta data tão especial, poder assim que partilhar o conhecimento, o quão a educação é importante, ou seja, o quão as TICs contribuem bastante para a educação, assim como para a sociedade. Mas para já convido-lhe para um brevíssimo intervalo e voltamos já já, não cedem.